Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu sou advogado e professor de História. Sou professor no Centro Educacional Eurípides Barçanufo, a escola espírita aqui da cidade de Uberlândia. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre Napoleão e Kardec, o que a história não conta. Vamos fazer uma integração de conteúdo sobre o que a espiritualidade traz para nós a respeito desse tema, através das nossas obras espíritas e também de acordo com a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vem comigo? Então vamos lá, pessoal. Não tem como falarmos de Napoleão Bonaparte sem antes recordarmos um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Quando nós falamos sobre a Revolução Francesa, nós vamos lembrar que antes de 1789, o ano então de início da Revolução, a França estava passando por uma grave crise financeira. Nós podemos até dizer que o Estado francês estava falido devido aos altos custos com os privilégios do clero e da nobreza, também com os altos custos com as guerras em que a França se via envolvida na época. Neste momento, a solução para os problemas da França seria um aumento dos impostos. Porém, a carga tributária para os menos favorecidos, o terceiro estado, era muito grande. Neste momento, é convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Há muitos anos, essa Assembleia não era convocada. Nesta Assembleia, tínhamos um representante de cada estado que formava a sociedade francesa. O primeiro estado representando o clero, os membros da igreja, o segundo estado representando a nobreza e o terceiro estado representando a burguesia e o povo. Apelidamos o primeiro e segundo estado de os privilegiados e o terceiro estado de pagadores de impostos. A principal pauta dessa Assembleia dos Estados Gerais foi exatamente o aumento dos impostos. É claro que o terceiro estado era contra o aumento dos impostos, só que nesta votação, nesta Assembleia, cada estado tinha direito a um voto e o placar era óbvio, 2-1, já que o primeiro e segundo estado queriam manter seus privilégios. É neste momento, então, que o terceiro estado solicita que a votação seja por número de representantes, já que o terceiro estado representava mais de 95% da população francesa, o que não é aceito. Neste momento, o terceiro estado se declara em Assembleia Nacional Constituinte. Em meio a isso tudo, que nós vamos ter a queda da Bastilha, que é o marco de início da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. Quando convocada a Assembleia Nacional Constituinte, então é elaborada uma nova Constituição para a França, em que nessa Constituição fica marcado um novo governo, uma monarquia constitucional. O rei continua no poder, mas acima dele haveria uma Constituição. O rei Luís XVI não aceita, tenta fugir, mas é preso. Nesse momento, a monarquia é dissolvida, temos a convocação de uma república através da Convenção Nacional. E é na Convenção Nacional que nós vamos ter um dos períodos mais marcantes da Revolução Francesa, que é o período do terror, de perseguição e mortes, condenação à guilhotina daqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Inclusive, o rei, sua esposa, são guilhotinados, são enviados à guilhotina. O último período da Revolução Francesa nós chamamos de Diretório, quando o partido dos Girondinos, que representava a alta burguesia, chega ao poder. Apesar das tentativas de solucionar os problemas da França, os problemas persistem. E é neste momento que uma figura forte chega ao poder, numa tentativa de reorganizar e controlar o Estado. Lembramos, então, agora de Napoleão Bonaparte. Mas o que a espiritualidade fala para nós a respeito da Revolução Francesa? O que era esperado deste período de direitos, de liberdades e o que realmente aconteceu? Acompanha comigo aqui. Nós vamos ver lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 22, intitulado A Revolução Francesa, que traz para nós o seguinte: se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século,
Muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, nós estamos falando aqui das inúmeros direitos e liberdades que vieram com a Revolução, surgiram espíritos tenebrosos, como Robespierre, que era o líder dos jacobinos, a República Jacobina, que ficou conhecida como o período do terror, e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. E ainda, no livro, Emmanuel continua nos dizendo que, neste momento, a França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Tanto aqui no plano carnal, quanto no mundo espiritual, nós tínhamos organizações para tentar solucionar esse problema. Aqui no plano carnal, liderado por uma das grandes nações da época, a Inglaterra, e no plano espiritual, olha o que nós temos. No mundo espiritual, reuniam-se os gênios da latinidade, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. A França, depois de seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Vamos conversar um pouquinho agora, então, sobre Napoleão. Quando nós falamos de Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder através do golpe do 18 de Brumário, de acordo com o calendário revolucionário. O período de seu governo foi de 1799 até 1815. Este governo, conhecido como Era Napoleônica, é dividido em dois períodos. O consulado, de 1799 a 1804, e o Império, de 1804 a 1815. O consulado é marcado pela reorganização da França, tanto economicamente, politicamente, juridicamente, inclusive educacionalmente, na área educacional. Já o Império é marcado pelas guerras napoleônicas, também chamadas de guerras libertadoras, em que Napoleão, através de conflitos armados, pretendia livrar as nações europeias das monarquias absolutistas. E é aqui, através da vaidade, do poder, da ganância, que nós vamos ver que um espírito missionário acaba se esquecendo de seu propósito maior e não cumpre a missão tão esperada pela espiritualidade. Napoleão Bonaparte, iremos acompanhar daqui a pouco através das obras espíritas, era este grande missionário com o objetivo de reunir essa população, reunir esses povos para facilitar a difusão do Consolador prometido. Vamos acompanhar aqui? Nós temos no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, ali, né, a psicografia de Chico Xavier, na lição 28, intitulada Kardec e Napoleão, uma mensagem na qual um apóstolo de Jesus, um emissário do Cristo, vem trazer a Napoleão qual seria a sua missão. E esse emissário do Cristo é Kardec, que diz a Napoleão: irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem, então nós já temos o conhecimento aqui das vidas pretéritas de Napoleão, e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. César, como nós sabemos, perante o Império Romano, também era um grande missionário,
que deveria preparar a terra e os povos para a vinda do Cristo. Então, neste momento, Kardec continua. Antigamente, no trono absoluto, pretendiastes descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhastes e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Não acredites que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Não te fascines pela vaidade, que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguidos pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Confiamos, pois, o teu espírito valoroso na governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Então, o propósito missionário de Napoleão estava ali enveredado pela proteção de Kardec e os emissários do Cristo. Neste momento, então, a partir de 1799, iniciamos o consulado, como nós já dissemos, um período muito importante na história francesa, em que Napoleão reorganiza internamente a França diante de toda a desorganização que nós tivemos nos últimos anos da Revolução. E aqui, a partir de 1804, com o nascimento de Kardec, que veio então para trazer o Consolador prometido, e agora não estando mais sob a proteção desse emissário, desse apóstolo do Cristo, Napoleão começa a se deixar envolver pela vaidade, pelo orgulho, pelo poder, iniciando essas guerras que ele chamava de guerras libertadoras, mas que na verdade para ele era uma grande prisão. E então, ainda no Cartas e Crônicas, na mesma lição, nós temos aqui que em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação nascia no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores que retornavam pouco a pouco à integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII, o Papa da época, viesse coroá-lo em Paris. Então nós temos aqui, e nós sabemos, e isso é claro, não só no caso de Kardec e Napoleão, que a proteção e o amparo divino nas nossas pequenas missões diárias é constante. Mas o nosso dever, aquilo que é de nossa obrigação, nenhum espírito, nenhum benfeitor fará por nós. Então, diante de um momento em que Kardec retornava ao plano carnal para, então, concretizar a mensagem de Jesus de envio do Consolador prometido, Napoleão deixou-se envolver pelas fascinações da carne e pelo poder. E aí, voltando ao caminho da luz, nós temos dizendo que este humilde soldado corso, Napoleão Bonaparte,
destinada a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra seu despotismo e vaidade orgulhosa. A partir, então, dessa mensagem de Emmanuel para nós no livro A Caminho da Luz, nós vemos a ação da espiritualidade. A mensagem viria. O Consolador prometido já estava ali, né, em passos de execução. Então, era necessário que providências fossem tomadas para que Kardec pudesse trazer, então, essa maravilhosa doutrina para nós. Então, pessoal, através dessas maravilhosas obras espíritas que hoje conversamos um pouquinho, Cartas e Crônicas e A Caminho da Luz, podemos conhecer um pouco mais sobre a história que nos é narrada dentro das escolas sob a luz do Espiritismo. Que nós possamos, então, compreender um pouco mais dos nossos caminhos, engrandecer-nos intelectualmente, que é importante, não esquecendo do lado moral, que é de extrema relevância para o nosso engrandecimento enquanto espíritos. Agradeço a vocês por acompanharem até aqui e que possamos ter outras oportunidades de conhecer um pouco mais sobre a nossa maravilhosa história mundial. Um grande abraço e até mais.